Então estamos aqui, PHP com programação orientada a objetos, conectando com o banco de dados MySQL, e depois de uma série de videoaulas construindo a estrutura básica do banco de dados para controlar o acesso dos usuários à nossa aplicação, nós vamos começar a codificar a nossa aplicação propriamente dita. Eu vou utilizar a ideia do NetBeans, versão 8.2, é que eu tenho aqui instalada. Então eu vou disparar um novo projeto, PHP, uma aplicação PHP. O nome do projeto eu vou colocar exatamente o mesmo nome que eu coloquei quando da criação do banco de dados. Então eu vou pôr projeto PHP PO MySQL. Então projeto PHP PO com MySQL. Normalmente o NetBeans já coloca cria uma pasta chamada com o mesmo nome do projeto dentro da pasta htdocs, dentro da pasta champ, na unidade C, mas eu tenho por hábito, não é obrigatório, incluir ainda dentro de uma pasta projetos que já está criada, e já finalizo a construção do nosso projeto. Então está aqui, NetBeans já me trouxe o nosso projeto, ou dentro da pasta arquivos de código fonte, o index. Já vou até apagar aqui alguns comentários que o próprio NetBeans nos criou. Tudo bem? E antes mesmo de pensar na tela de login, nós vamos fazer aqui bem simples, sem preocupação com a formatação, não vamos utilizar CSS. À medida que formos desenvolvendo o nosso projeto, você pode incluir os recursos visuais, deixando a aparência do aplicativo mais agradável, mas o meu foco aqui vai ser a parte de programação. Então, antes de mais nada, a primeira coisa a ser feita, nós vamos criar os recursos para conectarmos com o banco de dados. Então eu vou criar aqui um arquivo PHP que vai se chamar conectar com banco de dados. Ele vai se chamar então conectar banco de dados.php. Finalizei. O código já foi iniciado com alguns comentários. E eu aqui já trago parte do código, ou melhor, o código todo quase pronto, para a gente ganhar um pouquinho de tempo na nossa videoaula. Então o que estamos fazendo aqui? Definindo 4 constantes. Uma constante que vai armazenar o nome do servidor, o nome do usuário, a senha para acesso ao SGBD, ao MySQL, e o nome do banco de dados. Como eu estou utilizando um banco local, localhost, usuário root. No meu caso, eu estou utilizando a versão do MySQL que foi instalada justamente com o champ para desenvolvedores para a internet, portanto deixei sem senha. E aqui o nome do projeto é o nosso que nós acabamos de criar, né? Na verdade, do banco de dados que nós criamos. Então, projeto PHP PO MySQL, projeto PHP PO MySQL. Quando nós precisarmos conectar com o banco de dados, nós vamos utilizar então o conectar banco de dados.php. O que estamos tentando fazer aqui? Instanciar um objeto do tipo PDO da classe PDO, e aqui na classe PDO nós temos que informar os parâmetros acima, portanto basta dizer que o Rust é o conteúdo da constante Rust, depois o banco de dados, o conteúdo da constante MySQL DBName, depois o conteúdo da constante MySQL User e por fim o conteúdo da constante MySQL Password. Isso é padrão, nós encontramos esses comandos em quaisquer sites, em quaisquer referências, porque é amplamente divulgado e utilizado. Então, dessa forma, nós começamos a criação do nosso projeto PHP. Nós vamos bem passo a passo, eu finalizo aqui e na próxima videoaula nós vamos começar a criar a classe ou as classes referentes ao banco de dados do nosso projeto. Então, te encontro daqui a pouco. Voltamos já já.